Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação do canal. É o início de uma nova vida, né? Uma nova história que eu e minha parceira, minha melhor amiga, esposa Camila, iremos traçar juntos. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, o porquê eu vim parar aqui, né? Explicar também a ideia desse projeto, qual que é o nosso objetivo, né? E como que a gente vai caminhar para alcançar esse objetivo. Bom, eu cresci em uma família de classe média, né? Tive uma infância e uma adolescência confortáveis, estudei em uma ótima escola, servi o Exército Brasileiro, onde me formei aspirante oficial de engenharia pelo CPUR de São Paulo. Cursei até o terceiro ano da Faculdade de Engenharia Civil. Troquei de faculdade por 2 ou 3 vezes, quando eu me transferi para outras faculdades, até o momento que eu entendi que não era aquilo que eu queria, que aquilo não me motivava, eu não conseguia ter a motivação suficiente para continuar o curso ali, até que eu abandonei e decidi empreender, né? O melhor legado que o meu pai passou para mim foi o de ser um empreendedor. Meu pai sempre foi empreendedor e esteve envolvido em vários ramos aí de negócio, né, de atividades, e me passou esse instinto do empreendedorismo. Então eu comecei a empreender em um negócio ainda com meu pai, que não deu certo. Depois tive outros empreendimentos sozinhos que também não deram certo. A vida do empreendedor no Brasil não é nada fácil, né? É preciso ter muita disposição, muita coragem. Quem empreende no Brasil sabe como é. Então eu fui trabalhar como funcionário em uma construtora, mas a veia do empreendedorismo nunca saiu de mim, né? Então eu voltei a empreender novamente. E até o momento que eu fundei a minha empresa de engenharia, que é a empresa que eu trabalho ainda hoje, né? E consegui conquistar boas coisas, fazer boas viagens, né? Ter uma vida confortável. O problema é que depois de tanta luta, tanta perseverança, de ter perdido muitos amigos também ao longo do caminho, eu me vi em uma posição boa, com uma vida confortável, né? Mas eu não tinha motivação nenhuma de continuar buscando mais crescimento e mais objetivos materiais. Aquela história que a gente vê, né, de milionários que têm tudo o imaginável na vida, mas não tem o principal, a felicidade. E claro que eu estava longe de ser um milionário, né? Minha realidade era de uma vida confortável, que já é muito melhor do que a maioria dos brasileiros, né? Mas foi como se toda a motivação que eu tinha de chegar onde eu cheguei tivesse acabado exatamente no momento em que eu cheguei lá, né? Então eu comecei a me afastar dos meus negócios, eu já não me dedicava mais da maneira como eu deveria me dedicar, não colocava mais aquele famoso olhar do dono, né, nos meus negócios, porque eu não tinha vontade nenhuma de fazer aquilo que eu fazia. Então, naturalmente, os meus negócios começaram a se desfazer, principalmente durante a pandemia, né? E junto com esse momento também, eu e a Ká passamos por situações muito difíceis relacionadas a muitas decepções que a gente teve com amizades, e com outras pessoas de maneira geral. E ali em 2023 eu acho que eu estava no pior momento assim da minha vida, né? Comecei a entrar no estado de, eu não vou dizer depressão, porque eu acho que eu não cheguei a ficar com depressão, não cheguei lá, mas eu estava quase. Eu trocava ali o dia pela noite, ficava dentro de um quarto escuro o dia todo assistindo televisão, acordava 2 horas da tarde, só comia e voltava a dormir de novo, né? Sem vontade nenhuma de viver. A vida, ela perdeu completamente o sentido para mim. Eu cheguei até a comentar com a Camila que eu sentia que eu não tinha mais nada para oferecer para o mundo nessa existência, né? E que talvez seria melhor até que eu começasse uma nova existência para refazer todo o projeto dessa vida, né? Obviamente que eu nunca tive nenhum pensamento de atentar contra a própria vida, porque eu sei que isso não resolve nada, né? Atentar contra a própria vida é só saltar da frigideira para o fogo. Mas eu estava ali num estado do qual eu não tinha mais reação. E com certeza eu iria entrar numa depressão mais profunda. Só fazendo um parênteses aqui, eu acho que muita gente que me conhece vai achar essa história estranha, né? Dizer que nunca percebeu que eu estava nesse estado, nesse período.
Mas eu aprendi uma coisa sobre a depressão, que assim, a pessoa que está com depressão, muitas vezes, ela não demonstra o verdadeiro estado quando ela está na presença dos outros, né? A depressão, ela se camufla muito bem quando a pessoa está ali no contato social. E é por isso que a gente vê muitos suicídios, né, onde pessoas próximas, mas que não são do círculo íntimo ali do dia a dia, não imaginavam o que estava acontecendo, né, com aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo eu estava vivendo esse momento, eu nunca perdi a minha fé, né? A minha fé sempre foi a última gota ali que ia esvaziar no meu ser, né? Eu sempre tive muita fé. E eu sempre tive muita fé de que existia algum motivo para tudo aquilo, né? E até pelos meus estudos e por estar bem inteirado ali das leis de causa e efeito, né, que permeiam as nossas vidas, eu sabia que sempre existe um motivo maior para tudo, né? Eu pedia muito a Deus e a Jesus, não que me desse a solução para tudo que eu estava passando, mas que me mostrasse o caminho que eu deveria seguir para sair ali daquele buraco, né? E tudo começou a mudar depois que aconteceram dois fatos comigo. Inclusive são duas palestras que eu estou escrevendo, né? E esses fatos aconteceram quando eu estava dormindo um dia à tarde e eu tinha chorado bastante naquele dia, né? Pedindo para Jesus para me mostrar um caminho, para que me ajudasse a sair daquela situação. E eu sonhei. Eu sonhei que Jesus veio ali no quarto onde eu estava dormindo e que ele vinha ali dentro do quarto e me dava um abraço, né? Só que aquele abraço foi tão real, tão físico, que eu acordei com o abraço, né? Eu até acordei achando que a Camila que tinha vindo ali no quarto e me abraçar. Eu senti fisicamente o abraço e o toque do abraço, né, em mim. E o abraço me acordou, aquele toque do abraço me acordou. E quando eu olhei, não tinha sido a Camila, né, que tinha me abraçado, não tinha ninguém ali no quarto e eu dormi novamente. E eu tive outro sonho na sequência. E dessa vez eu sonhava que Chico Xavier aparecia ali para mim e eu vou explicar para vocês depois por que Chico Xavier, né? Porque ele tem uma importância muito grande nos meus estudos e na minha vida. E ele vinha ali para mim no quarto e só dizia assim: perdoar é esquecer. E não é o caso de a gente pensar aqui se eu recebi mesmo um abraço de Jesus e uma mensagem de Chico Xavier, ou se foi um guia espiritual que se apresentou dessa maneira, ou se foram simples criações da minha mente, né, devido às minhas crenças e aos objetos dos meus estudos. O que importa aqui são as mensagens, né? O que importa foi que naquele momento, depois que eu acordei, de alguma maneira tudo começou a mudar. Eu comecei a ter um pensamento de que se eu tinha perdido tudo, se eu não tinha mais nada que me prendia em fazer o que eu fazia, em viver o que eu vivia, então a partir dali eu iria começar uma nova vida, fazendo exatamente aquilo que me fizesse realmente feliz. Aquilo que me fizesse acordar na segunda-feira do mesmo jeito como eu acordava no fim de semana, né? Com a paz de que tem alegria todos os dias, né? Todos os instantes. Mas eu não tinha a mínima ideia do que me faria feliz. Eu não fazia ideia do que era o meu verdadeiro propósito, né? Então eu comecei a tentar buscar isso, comecei a tentar descobrir o que eu amava de verdade. E eu acredito que muita gente sente que não está no caminho certo, mas não sabe qual é o caminho, né? Não consegue descobrir o que realmente ama, né? Isso acontece também com muitos adolescentes, quando saem da escola ali, esse sistema de ensino que, na minha opinião, é totalmente ultrapassado, né? Que precisa ser atualizado e mudar urgentemente. E muitos deles acabam escolhendo profissão pelo dinheiro, pelo status, ou porque é o desejo dos pais, uma determinada carreira, né? Por isso que nós vemos muitas pessoas que não conseguem conquistar, muitas pessoas que conseguem conquistar muitas coisas materiais, mas quando chegam em um determinado ponto, elas veem que não era exatamente aquilo que elas buscavam, né? E eu acho que a maioria das pessoas que me conhece não sabe, mas há quase 10 anos eu estudo todos os dias, né, praticamente, sobre questões relacionadas à vida,
a cosmogonia, espiritualidade, ciência, religiões, neurociência, PNL, astronomia, extraterrestres, enfim, vários pontos relacionados à vida, né, no geral. E esses assuntos, eles sempre me despertaram muito interesse, assim, sempre me prenderam muito, né? Eu sempre tive muita curiosidade sobre tudo isso. E nesse período de dificuldade que eu passei, eu intensifiquei muito os meus estudos. E hoje é o que eu faço praticamente o dia inteiro, né? Bom, eu já tinha o entendimento de que antes de nós encarnarmos nessa vida, nós elaboramos um projeto de vida baseado nas nossas necessidades evolutivas. Nós vamos aprofundar isso melhor aí nos vídeos do canal. Mas o que eu comecei a entender é que nós carregamos diversas características únicas e exclusivas de cada um, né? Que são todas programadas e pensadas para que nós tenhamos condições de executar esse nosso projeto de vida, né? Eu entendi que era possível nós buscarmos essas características, né, e entendermos qual é o caminho que nós temos que tomar para realmente viver o nosso projeto de vida, né, o nosso propósito. Mas não aquela ideia de propósito clichê, né, não aquela ideia de propósito como uma utopia altruísta, né, e sim uma ideia clara, uma ideia racional, de que todos nós temos um motivo para virmos para essa vida, né? Para viver determinado caminho. Porque é esse caminho que vai atender às nossas necessidades evolutivas, né? E vai nos colocar em progresso, né? Vai nos colocar no caminho da evolução. E é investigando tudo isso, né, a fundo, que eu descobri que eu me programei para vir, que o que eu me programei para vir realizar nessa vida é comunicar, é estar aqui agora onde eu estou, né, colocar a cara aqui para poder passar de alguma maneira as minhas ideias, né, e como eu cheguei até aqui, para que alguém também consiga encontrar o seu lugar, né, para tentar ajudar de alguma maneira para que alguém consiga encontrar o seu lugar, né. Eu acho que pela primeira vez em 38 anos eu sinto que eu estou no lugar certo, no lugar onde eu deveria estar, né. E assim, não existe a sensação de sucesso maior do que você encontrar o seu lugar. E não foi fácil chegar até aqui, né? Faz um ano e meio, quase, que eu tive essa descoberta e de lá para cá eu venho lutando contra mim mesmo. Venho lutando contra todas as minhas crenças, os meus medos que me dominavam, né? Medo de julgamento, medo de não ter um conhecimento que seja de fato relevante. Enfim, todas as questões que nos prendem e nos atrapalham em sermos quem realmente nós gostaríamos de ser, né? Mas eu fui estudar ainda mais, eu fui me preparar, fui trabalhar a minha timidez, a minha comunicação, fiz cursos e óbvio que ainda vai ser um início atribulado, mas aos poucos a gente vai melhorando, aperfeiçoando e vamos caminhando, né? Então eu decidi criar o canal Núcleo Ascensão com o objetivo de mostrar o meu caminho e a minha experiência, né? E talvez ajudar as pessoas a entenderem qual é um possível caminho para elas encontrarem os seus propósitos, né? A ideia é que a gente traga aqui, né, todas as ideias, todas as perspectivas que me ajudaram a encontrar o meu propósito, né? Trazendo aqui, né, tudo que me fez chegar no meu lugar para que, de alguma forma, ajude as pessoas a encontrarem o lugar delas, né? Tudo de maneira muito racional, né? Trazendo uma conexão entre ciência e espiritualidade de maneira lúcida, sem muito esoterismo ou misticismo, um papo direto aqui mesmo, sem coisas ensaiadas, falando do coração mesmo e expondo as ideias de maneira mais natural possível. Nós vamos mostrar como você pode buscar um autoconhecimento para descobrir todas as características que estão gravadas no seu ser e que foram escolhidas de maneira muito arquitetada para que você pudesse viver essa experiência na matéria e pudesse aproveitar o máximo do seu processo evolutivo, né?
Nós vamos mostrar como que nós podemos ajudar os nossos filhos também, e os jovens de maneira geral, né, a encontrarem os seus propósitos, para que eles possam iniciar suas vidas, principalmente a vida profissional, já na direção aos lugares onde eles se programaram a chegar. Né? A gente pode fazer isso pelos nossos filhos. Se eu puder mostrar, ao menos para a minha filha ou os meus possíveis futuros filhos, que é possível, mesmo já com 38 anos de idade, encontrar o seu lugar, né? E mostrar que quando você está no lugar onde você se propôs a estar antes de nascer, todas as outras coisas vêm até você automaticamente, né? Mostrar que não somos nós, por exemplo, que devemos ficar correndo atrás do dinheiro, né? E sim oferecer ao mundo aquilo que nós temos de melhor, que é único e exclusivo de cada um de nós. E com isso, o dinheiro, o sucesso, eles virão automaticamente, né? Muitas pessoas estão perdendo muito tempo atrás do dinheiro e estão esquecendo de usar o tempo delas para ir atrás delas mesmas, né? Aliás, o que é o dinheiro sem a prosperidade? O dinheiro pode ser um aspecto da prosperidade, né? Ou não, mas ser próspero não é ter dinheiro, né? Ser próspero é saber que ao final do dia você subiu mais um degrau no seu próprio estágio de evolução, né? Ser próspero é saber que você deu mais um passo no sentido do bem, que você aprendeu mais uma maneira de ensinar ao próximo um caminho melhor. Isso é prosperidade, né? Prosperidade é ter dentro de si mesmo ferramentas que possam te ajudar a você contribuir para um mundo melhor, né? Mas o nosso projeto não é só o canal do YouTube, né? Nós estamos também trabalhando em uma plataforma onde nós vamos trazer ali palestras, depoimentos, documentários, cursos, história de vidas de pessoas que encontraram os seus propósitos, né? Que vivem as vidas que programaram para viver. Porque é muito claro, né? A gente consegue ver muito claramente quem está no lugar onde se programou a estar, né? A pessoa ela emite uma luz natural, né? Você consegue perceber um brilho diferente no olhar de quem está vivendo aquilo que ama, né? Essas pessoas são aquelas que têm prosperidade de verdade, né? Então nós queremos trazer a história dessas pessoas aqui para que elas possam inspirar também outras pessoas a buscarem os seus verdadeiros caminhos, né? E além do canal e da plataforma, a gente também vai iniciar um projeto para arrecadar fundos para apoiar outros projetos que cuidam de cães abandonados ou de cães de rua. E aí eu sei que muita gente vai me perguntar, né, por que um projeto para cães e não um projeto social para pessoas? Enfim, tem outras pessoas que fazem projetos sociais direcionados a pessoas, né? E nós precisamos também cuidar dos nossos animais, né? Porque os animais, principalmente os cachorros, eles nos ajudam a compreender melhor essa conexão com o amor verdadeiro, né? O amor de Deus. Não existe exemplo de amor mais puro do que o amor de um cão pelo seu dono, né? Os cães, eles conseguem demonstrar o mesmo amor por você, mesmo que você brigue com ele, que você deixe ele em casa sozinho, mesmo que você saia ali por 1 hora ou faça uma viagem de 20 dias, quando você chegar ali, quando você for falar com ele vai te receber com a mesma alegria, com o mesmo amor, né? Tem até uma frase de um texto que eu gosto que diz: deixe os cães mais por perto, eles são gotas do amor de Deus. Os cães nos ajudam mesmo a encontrar a nossa própria essência, né? Aliás, os cães são os melhores presentes que nós podemos dar aos nossos filhos, né? E além do canal, da plataforma, desse projeto para cães, nós também estamos trabalhando em outras ideias, né, que a gente vai lançar aí ao longo do caminho. E agora nesse início nós teremos uma série de vídeos, né, no canal, que a gente vai postar ali todo domingo, segunda e quarta-feira, às 19 horas, né? Amanhã já começando o primeiro vídeo de conteúdo mesmo. E uma coisa muito importante que nós temos que ter em mente é que nós não fazemos nada sozinhos, né? Nós vivemos em um mundo de relação e nós estamos aqui para nos relacionar, né? Para nos conectar. Nós precisamos uns dos outros
nos nossos processos evolutivos, né? Nós aprendemos, nós aprendemos com aquilo que o outro tem de bom para passar também para nós, né? E também com os erros, com os nossos próprios erros e com os erros dos outros, né? A gente está aqui para caminhar junto, na verdade. E nós precisamos da ajuda um dos outros para os nossos projetos, né? E principalmente a gente precisa aprender a pedir ajuda, né? Por isso que eu quero pedir agora aqui a ajuda de vocês, para que nós possamos mostrar que é possível sim mudar completamente de vida, se for para irmos em direção ao nosso verdadeiro caminho, né? Assim como eu estou fazendo agora. E a maneira como você pode nos ajudar nesse momento é se inscrevendo no canal, né? Dando like aí nesse vídeo, compartilhando esse vídeo e o canal nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Sigam a gente também nas redes sociais, que são o Instagram, o TikTok e o X, né, o antigo Twitter. Os três são Núcleo Ascensão. Aqui na tela também eu vou deixar um QR Code para quem queira contribuir com o canal. E amanhã eu espero vocês, então, no vídeo de abertura do canal, onde a gente vai falar sobre o que é a vida, né? A gente vai responder aí as 3 perguntas que todo ser humano se faz ou vai fazer em algum momento da sua vida, né? Para a gente analisar se tudo que existe no universo surgiu por acaso ou se é obra de um Criador. Então eu espero vocês amanhã. Um grande abraço. Até mais.